O assunto do dia, né, desde ontem, na verdade, é a sessão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que terminou no arquivamento do pedido de investigação contra o deputado mineiro André Janones, do Avante. Tudo isso estava acontecendo, o arquivamento aconteceu, mas no fim um bate-boca, um tumulto danado que envolveu também o deputado mineiro Nicolas Ferreira. Janones e Nicolas trocaram acusações, uma coisa muito parecida com as brigas que eu via na quinta série, quando eu estudava. Desafiaram um ao outro a participar de briga fora, ou seja, vamos resolver lá fora das dependências da Câmara. Fato é que depois isso continuou no Twitter, né, no X, uma confusão danada, assim, um espetáculo de horror que aconteceu lá em Brasília. O Pedro Nascimento, nosso repórter na capital federal, tem mais informações desse assunto, ele acompanhou tudo que aconteceu ontem. Ô Pedro, bom dia para você. Oi, Júnior, bom dia para você e bom dia também para todos os debatedores do Conversa de Redação. Hoje vou trazer um bastidor rapidinho do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que ontem foi palco de uma briga que deu o que falar, envolvendo o deputado federal Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas Gerais, e do deputado federal André Janones, ele que é do Avante, também de Minas Gerais, e que teve um pedido de investigação arquivado ontem no Conselho de Ética. Queria primeiro falar sobre os dados, porque é o seguinte, essa é a praxe no Conselho de Ética. Geralmente, todos os pedidos que são encaminhados para lá, para pedidos de cassação de mandato e também de abertura de denúncia, geralmente são arquivados. Somente no ano passado, a gente teve 24 pedidos arquivados no Conselho de Ética. Apenas um pedido, ele ainda segue em tramitação, portanto não dá para dizer se vai ser arquivado, mas ele é o único que ainda não teve esse resultado, incluindo um próprio pedido de uma denúncia que foi protocolada contra o Nicolas Ferreira, que ontem se envolveu nessa confusão. Agora, trazendo um bastidor rapidinho dessa confusão que aconteceu ontem o Conselho de Ética estava lotado, inclusive de pessoas que não fazem parte, para pressionar os deputados para votar a favor da abertura dessa denúncia contra o deputado federal André Janones. Ontem a gente teve a presença de deputados, especialmente do PL, né, o Janones, que faz uma oposição muito forte contra esses deputados, e até do coach Pablo Marçal, ele que é um influencer muito famoso na internet e que é um dos candidatos, um dos pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, que também teve presente ontem no Conselho de Ética. Então, o resultado foi essa confusão que a gente viu ontem e esses vídeos lamentáveis também dessa briga envolvendo os deputados. Queria a opinião de vocês sobre o funcionamento do Conselho de Ética e também sobre essa confusão de ontem. Tchau, tchau. Um abraço, Pedro, obrigado. O problema é que acabou que o funcionamento do Conselho de Ética ficou um assunto deixado de lado, né? Ô Rita, só se fala nessa briga, nessa confusão lá no Conselho de Ética da Câmara entre dois deputados mineiros. Pois é, que tristeza, né, Júnior? O Pedro falou muito bem como que funciona o Conselho de Ética, ou seja, como não deveria funcionar. Ele falou do corporativismo. Então, geralmente, né, quando ele deu as estatísticas, tudo é arquivado. Então, só tem um processo lá. Então, inclusive, foi arquivado um processo contra o Nicolas. Então, eu não quero aí fazer o juízo de valor se deveria ou não ser arquivado os demais processos, mas fica claro como que as coisas funcionam até aqui. E uma coisa que vem me chamando muita atenção é que nós vivemos uma democracia representativa. Só que as redes sociais deram vez e voz para os cidadãos. Então a democracia representativa está sendo cada vez mais participativa. Por isso é que eu defendo tanto essa liberdade de expressão, né, a liberdade de tudo. E isso tem trazido uma modificação na pressão e na forma de atuação dos próprios deputados. Mas essa pressão não pode ser transformada dentro do Conselho de Ética em falta de ética com o próprio mandato. Então, infelizmente, é muito triste o que aconteceu. As coisas poderiam ter transcorrido de uma outra forma. Existe uma outra forma de você colocar a sua opinião, de você defender a sua opinião, sem fazer circo e teatro em ano eleitoral. Silvana Lobo, quinta série total, né? Acho que a gente pode resumir assim. Ô, Júnior, quando eu estava na quinta série, eu não era tão idiota assim, não. A gente tinha um certo nível, um respeito pelos professores e pelo colégio que a gente estudava. Então, primeira coisa lamentável, a Rita pontuou muito bem, nunca o Conselho de Ética abre um processo contra algum deles. Então, na verdade, ética, né, gente, é a única coisa que não tem nesse Conselho.
fica lá só uma briga de uns contra os outros e eles vão brigando e enquanto no jogo de futebol, quando o juiz aparece demais, é porque o juiz foi muito mal, para deputados, enquanto mais eles aparecem, a turma, a torcida deles gosta e vota neles mais ainda. Então o que a gente vê é jogo para torcida, porque o que foi falado por um e por outro, além dos palavrões, mas um chama o outro de Nicole, o outro chama o outro de não sei o quê. Aqui, olha, é lastimável a gente ter representantes do povo dessa naipe. Mas a única coisa que eu falo é isso. São representantes de quem? Do povo. Isso aí é o povo brasileiro. E aí, Marcelo da Fonseca? Silvana, do povo mineiro, né? Eu acho que essa cena, essa cena de ontem, né? Esse bate-boca, quase saíram no tapa mesmo, envergonha, eu acho que todos os eleitores mineiros, né? Independente de terem votado nos dois deputados que protagonizaram. Desculpa te interromper, mas eu não sei se envergonha tanto assim, não. O que eu vi nas redes sociais foi uma torcida danada para um e para outro, sabe? Só que rede social é lógico que é uma bolha, é lógico. Ô, Júnior, eu acho que a gente tá tendo essa mudança, a Rita pontuou bem, que a rede social, ela mudou muito, né, as relações. Ela traz muitas coisas positivas, mas traz algumas coisas muito negativas. E eu acho que alguns deputados já vão para alguns eventos, né, para algumas reuniões, pensando em como que eles vão usar aquilo para as redes sociais. Então eles já colocam os assessores prontos, com o celular pronto para filmar um bate-boca, para filmar uma desavença, porque ele já pensa que depois isso vai render, né, a lacração na rede social. Isso é muito ruim, porque se perde o debate. O que estava sendo debatido ontem? Um deputado federal, né, eleito em Minas Gerais, foi acusado de usar dinheiro público para pagar assessores, né, para conseguir pagar assessores por gastos de campanha. O esquema da rachadinha. Essa denúncia é muito séria. E essa denúncia acabou sendo perdida porque virou uma briga política. Então, todo mundo que é da esquerda ficou na defesa do André Janones e todo mundo que é da esquerda ficou na defesa do André Janones e quem é da direita ficou na defesa do deputado Nicolas Ferreira. A denúncia em si acabou se perdendo. E é uma denúncia muito séria. O esquema de rachadinha, né, que já envolveu vários parlamentares, é uma denúncia que precisa ser combatida. Essa lembrança sua é a principal. O que é a origem do fato? Foi isso. Por que havia um processo contra o Janones? Porque a turma de lá denunciou ele, mas não denunciou por bobagem, não. Denunciou porque, em tese, tem um áudio gravado dele, conversando com os assessores dele, dizendo, olha, eu vou precisar de dinheiro que vocês me passem, porque eu fiquei com um prejuízo aqui de saldo de campanha de 2016. Ou seja, isso é gravíssimo. É uma denúncia grave que acaba ficando perdida. E aí, qual que é a mensagem que isso manda para todos os outros deputados e todos os outros políticos, né? Seja em câmaras, seja nas assembleias. Olha, se tiver uma denúncia, né, envolvendo o meu mandato, envolvendo minha atuação como parlamentar, se eu me envolver em uma confusão, às vezes essa denúncia acaba escanteada. A confusão... Aí, isso gera mais a intenção dos parlamentares de brigarem, de levarem isso. Isso na rede social bomba, todo mundo compartilha, os vídeos circulam. Só que na prática, eu fico pensando que uma grande parte da população que não está preocupada com o Twitter, que não está preocupada com o Instagram, fica se sentindo feita de palhaça mesmo. Porque, na prática, é dinheiro público, é uma denúncia séria sobre o uso do dinheiro público que acabou ficando relegada aí a um bate-boca de 2 deputados. Uma pena. Deixa morrer. É a falta de respeito ao voto, é a falta de respeito ao cargo. E quem tem que exercer esse respeito é o próprio deputado.